Fala, pessoal. Beleza? Vamos dar continuidade aqui no DAX, né? Um pouco mais avançado. Vamos aprofundar mais um pouquinho e vamos falar aqui, né, na sequência de funções iterantes, parâmetros e inteligência de tempo. Então, vamos começar aqui com funções iterantes, né? Que essas aqui são aquelas medidas, né, que têm um comportamento de colunas que eu tanto comentei, tanto dei spoiler. Por que que eu fiquei dando spoiler, né? Porque quando eu fui estudar, eu não sabia que tinha, e fui fazendo várias colunas ali, né? E depois eu fiquei sabendo que você poderia ter medidas que fazia a mesma coisa e mais performático. Então, por isso eu vinha dando as dicas, né? Para até vocês se interessarem mais aí pelas aulas, pelo assunto, para ver como seria essas medidas, né? Então, então vamos lá, vamos ver um pouco aí como é que elas funcionam, certo? Né? Então, aí essas medidas iterantes, o que que acontece? O contexto fica dentro dela, fica dentro da medida. Né? Exemplos de funções, né, iterantes, né, que tem esse comportamento é a sumX, max, x, average, x e a filter. Muita gente usa filter para tratar aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente colocou a coluna do lado, né? A gente criou mais uma medida que fazia as multiplicações para encontrar percentual. Muita gente faz aquilo usando filter, beleza? Mas aqui a gente não vai tratar isso, mas fica essa dica, né? Você pode usar filter para fazer a mesma coisa que a gente fez nas aulas anteriores, beleza? É que existe várias formas de fazer, né? Aquela ali foi a forma que a gente tratou aqui, até para ser um pouco mais didático, beleza? Que são funções mais complexas, né? Então vamos lá. Vamos lá para a mão na massa, né? Abrir aqui o Power BI. A gente está aqui do jeito que a gente deixou na aula passada. A gente vai só salvar aqui. Vamos criar mais uma planilha aqui chamada funções iterantes. Então, vamos lá. Qual é o nosso desafio aqui? O nosso desafio aqui é comentar sobre custo. A gente vai calcular custo, certo? A gente vai fazer esse desafio para aprender esses comandos, essas funções iterantes. Então, vou pegar a mesma base que a gente tinha ali. Na verdade, eu crio aqui rapidinho, né? Que é o nome da categoria e o valor soma vendas. Beleza? Tá aqui. E aqui o que a gente vai precisar agora, seria texto. O que a gente vai precisar agora é calcular custo. Custo. Trabalhar com custo, né? Então, aqui é uma solicitação para análise de custo. Então, vamos lá. Beleza? A gente já tem aqui a categoria, a soma das vendas. A gente vai calcular o custo dessa de categorias, né? Custo de cada uma das categorias. Então, como é que a gente faria o custo aqui, né? O custo aqui seria o quê? A quantidade que está lá na nossa pedidos detalhe, a quantidade vezes, né?
o custo padrão. E o custo padrão ele está lá em produto. Então, a quantidade daquele produto vezes o custo padrão daquele produto me dá o custo daquele produto ali, né? É, custo padrão, que está aqui, ó. Então, eu tenho que multiplicar a minha quantidade vezes o custo padrão para ver quanto foi que teve de custo, né? Então, vamos tentar fazer isso aí, que seria o somatório, né, da quantidade versus o custo padrão. Então, vamos lá criar uma medida. Nova medida. A gente tem a soma venda, soma meta, e agora a gente vai ter a soma custo. É igual a soma do pedidos detalhe, quantidade, versus o, o lá, custo médio, custo padrão. Opa, não encontrou, né? Lembra quando eu falei, né? Quando o IntelliSense não encontra, é porque provavelmente estava um erro. Então ele não está conseguindo encontrar aquela outra tabela, mesmo ela tendo relação, né? O produto a gente fez a relação dele lá no começo. Vamos ver assim, se ele aceita pelo comando related. A gente fazer a relação aqui, produto, não está deixando. Ele não consegue se relacionar. Então, por isso, né, existem as funções iterativas. Então, ao invés do sum, a gente vai usar uma função iterativa chamada SUMX. E a gente vai adicionar aqui, primeiro, um contexto. Lembra que a gente falou, né, que as medidas ela trabalha no contexto de filtro de visual, ela não está inserida, contida em uma tabela, né? Mas só que essas funções interativas, você pode especificar qual a tabela que ela vai pegar como base, né? Qual é a tabela que ela vai, como é que se diz? Ela vai fazer o contexto por aquela tabela. É como se ela adicionasse uma coluna naquela tabela, certo? Então, eu vou utilizar como contexto a nossa tabela de pedidos, que é ela que é a base aqui das vendas, né? Então, SUMX, pedido, detalhe, vai ser o nosso contexto. É como se eu estivesse inserindo uma coluna nessa tabela, é só simulando, né? Então, a gente vai ter um contexto de tabela, e a tabela vai ser essa pedido, detalhe, vírgula, a minha expressão, né? Que vai ser a minha quantidade versus a minha custo padrão. Também não deu certo, né? Mas aqui a gente usa o related. Agora ele apareceu. Eu vou relacionar isso com o quê? Com a minha produto. A gente já visto lá em produtos, né? Produtos, custo padrão. Fecho a related, fecho a SUMX. E aqui está criada a nossa soma custo. Beleza, pessoal? Então aí vocês viram que com a SUM você não conseguia fazer o related, né? Então aí a gente usa o SUMX, que você especifica uma tabela para ele simular o contexto e faz o seu cálculo, certo? O related, ele pega e relaciona com outra tabela, né? Show de bola. Então aqui a soma custo, eu vou arrastar para cá. Ao arrastar, eu clico aqui e clico em soma custo. E aqui está meu custo, né?
Aqui é só para deixar no mesmo formato, eu vou em soma custo. Vou colocar aqui geral. Vou clicar aqui fora. Assim, custo. Custo geral, automático. Decimal. Geral. Custo. Percentual, não, cliquei errado. Moeda geral. Engraçado. Engraçado que ele está pegando cifrão ali. Só um minutinho, pessoal. Ele não está com comportamento normal aqui, que ele está geral, né? Tá pegando moeda geral. E o geral está trazendo como se fosse moeda. Ah, e agora ele tá com algum bugzinho aqui no meu computador que está como se ficasse lento, mas deu certo. Beleza? Então tá aqui no mesmo formato, né? Então o custo de bicicleta foi 86 milhões, o custo de componente foi 11 milhões 312, de vestuário foi 1 milhão 811 e o de acessórios foi 35 mil. Beleza? Isso aqui foram os custos, isso aqui foram o que eles ganharam com a venda, né? Beleza? Então, a partir disso daqui, a gente vai tentar encontrar o lucro, né? Qual foi o lucro, né? Então, vou só melhorando aqui, ó. Calcular o custo para encontrar o lucro. É uma das fases, né? Então, vamos encontrar o lucro aqui, vamos ter uma medida. Como seria o lucro, né? Qual o cálculo para a gente fazer o lucro? É bem simples, né? Diga aí, você que está escutando aí, me diga. Brincadeira, pessoal. Mas o lucro aqui seria a soma de vendas, né? Menos soma de custo. O resultado disso, um menos o outro, né? Dá quanto foi o lucro. Eu venho aqui e coloco lucro. Lucro, aparece lucro. E o lucro está aí. Beleza? Esse aí é o lucro que a gente teve, né? Então, aqui, 7 milhões de lucro da bicicleta, 490 mil em componentes, vestuário, 308 mil de lucro e acessórios. A gente teve 636 mil de lucro. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Por hoje não, por essa aula era isso. E a gente volta na próxima falando um pouquinho sobre parâmetros. Beleza? Até lá, pessoal.